Eu nunca deveria ter concordado com Mariana. Mas, como irmão mais velho, eu sempre acabava cedendo. Era o jeito dela teimosa, cheia de ideias, e sempre convencida de que podia transformar qualquer desastre em algo maravilhoso. E foi assim que nos encontramos na frente daquela casa, uma relíquia esquecida no coração do interior. Ao nosso lado, Felipe, o amigo que sempre acompanhava Mariana, e Ana, minha namorada, que insistiu em vir para explorar. A casa parecia viva, mas não de uma maneira reconfortante. Ela tinha presença, a fachada era sombria, coberta de eras que pareciam mais tentáculos do que plantas. As janelas, que um dia devem ter refletido o calor de uma família, estavam agora cegas, cobertas de poeira e negligência. Quando abrimos a porta, ela rangeu de uma forma que parecia mais um aviso do que um convite. Mariana, como sempre, foi a primeira a entrar, com Felipe logo atrás. Ana e eu hesitamos, mas seguimos. O cheiro era o primeiro sinal de que algo estava errado. Uma mistura de mofo, madeira podre e algo mais, algo doce e nauseante. Era como se a própria casa tivesse uma respiração lenta e pesada, envolvendo-nos em seu hálito. Enquanto Mariana vasculhava o andar de cima, Felipe e Ana ficaram na sala principal, admirando um espelho enorme que dominava a parede. Ele era diferente de qualquer outro espelho que já vi seu contorno de madeira. Era esculpido em padrões intricados, quase como símbolos que se repetiam infinitamente. Mais estranho ainda, o reflexo parecia errado. Não era um erro evidente, mas algo sutil. As sombras se moviam um pouco devagar demais. As cores eram ligeiramente desbotadas, como se o espelho estivesse refletindo algo não deste mundo. Felipe riu nervosamente e disse que o espelho era gótico demais. Enquanto Ana se afastou, visivelmente desconfortável. Não gosto disso, ela murmurou, e eu tive que admitir que compartilhava seu desconforto. Mariana, por outro lado, desceu as escadas com um sorriso triunfante, segurando um álbum de fotos parcialmente queimado. Olhem isso. É da família que morava aqui. Folheamos as páginas danificadas, mas o pouco que restava era perturbador. As fotos mostravam um casal e 3 crianças, mas os rostos de todos estavam arranhados, como se alguém tivesse deliberadamente apagado suas identidades. Charmoso, não? Mariana brincou, mas eu podia ver que ela também estava desconcertada. À noite, decidimos explorar o porão. Algo me dizia que seria uma má ideia, mas Mariana estava determinada. Descemos os degraus rangentes, com nossas lanternas iluminando o caminho. O porão era uma bagunça de móveis velhos, caixas empoeiradas e aranhas que pareciam estar lá há séculos. Felipe, sempre curioso, foi o primeiro a notar algo estranho. Ei, tem algo aqui, ele disse, apontando para uma porta de madeira oculta por prateleiras. A madeira parecia diferente do resto do porão, como se tivesse sido adicionada depois. Levou um esforço conjunto para abrir, e o que encontramos do outro lado foi incompreensível. Era uma sala pequena e sufocante, com símbolos gravados nas paredes. Eles pareciam padrões geométricos, mas seus ângulos e linhas faziam algo dentro de mim revirar. Ana agarrou meu braço, seus dedos gelados contra minha pele. Vamos embora daqui, menos ela sussurrou. Mas Mariana ignorou o pedido. Ela sempre ignorava. No centro da sala havia um baú antigo. Felipe abriu, apesar das nossas objeções, revelando uma boneca. Era de pano, mas suas feições eram grosseiramente costuradas, como se alguém tivesse feito questão de torná-la desagradável. Seus olhos estavam costurados com linha preta, formando uma cruz em cada lado do rosto. No instante em que Felipe a segurou, a temperatura na sala despencou. Um frio antinatural, algo que não pertencia àquele lugar. E então vieram sussurros. Fracos no início, mas rapidamente crescendo em intensidade. Eles não eram em um idioma que pudéssemos entender, mas cada palavra parecia uma lâmina cortando o ar. A porta se fechou sozinha, e nossas lanternas começaram a falhar. A última coisa que vi antes de tudo se apagar foi o reflexo do espelho no corredor. Ele não mostrava a sala onde estávamos, mas algo muito pior. Sombras humanoides, móveis, nos observando. Conseguimos sair, mas algo ficou conosco.
Não falamos sobre isso no momento, mas sabíamos que a casa havia nos marcado. Voltamos ao andar de cima, mas a atmosfera estava ainda mais pesada. Era como se a casa estivesse respirando, exalando um ar de advertência. Eu queria sair, mas Mariana insistiu em ficar. Precisamos entender isso, ela disse, mas tudo o que eu conseguia pensar era que tínhamos cruzado um limite que nunca deveria ter sido ultrapassado. Eu nunca pensei que um lugar pudesse ter tanto ódio. Não era apenas uma casa, era uma entidade viva, pulsante, que nos observava e se alimentava de cada momento de pavor que experimentávamos. Na manhã após a descoberta no porão, tudo parecia mais denso. O ar tinha um peso tangível e o silêncio estava carregado, como se o próprio ambiente esperasse por algo terrível. Mariana foi a primeira a notar. Durante o café da manhã improvisado, ela mencionou que não tinha dormido bem. Era como se alguém me chamasse pelo nome, disse ela, tentando soar despreocupada, mas seu rosto dizia o contrário. Felipe zombou. Mas Ana e eu trocamos olhares. Nós também tínhamos ouvido coisas, passos arrastados pelo chão, portas rangendo onde não havia corrente de ar. A casa parecia se mover à noite, como um predador espreitando suas presas. Enquanto Felipe explorava o andar de cima, Mariana insistiu em investigar o espelho. Não sei por que não a impedi. Talvez porque uma parte de mim já soubesse que não tínhamos mais controle. O espelho estava diferente. Antes ele refletia o que deveria distorcido, sim, mas ainda familiar. Agora ele era uma janela para algo muito mais sombrio. Mariana se aproximou, e o reflexo dela ficou mais lento, movendo-se em descompasso com a realidade. Quando ela se afastou, o reflexo dela permaneceu lá, olhando para nós. Não vou esquecer aquele olhar. Não era dela. Era uma coisa sem alma, vazia, mas cheia de ódio. Felipe apareceu no corredor naquele momento. Ele estava parado, os olhos vidrados, a pele pálida como cera. Ele murmurava algo, mas não era português, nem qualquer idioma humano. Mariana tentou se aproximar, mas ele simplesmente virou e começou a caminhar lentamente pelo corredor. Ele parou na frente de uma porta trancada e começou a arranhar a madeira com as unhas. Quando finalmente o puxamos de volta, ele gritou algo que nos fez congelar. Eles não estão presos aqui conosco. Nós estamos presos com eles. Foi naquela tarde que encontramos o diário. A sala secreta do porão parecia mais fria, mais escura, como se algo tivesse mudado. O diário estava enfiado em uma fenda na parede. Um objeto que parecia ter sido deliberadamente escondido. Quando começamos a ler, o horror tomou forma. Era o diário de um homem chamado Ernesto, o patriarca da família que viveu ali. Ele falava de uma mulher que apareceu um dia, alegando ser uma vidente, e como ela convenceu a família de que poderia proteger-nos de algo que vivia nos alicerces da casa. Os rituais começaram simples, mas logo se transformaram em sacrifícios. No final, o diário se tornava incoerente, cheio de rabiscos e desenhos de figuras contorcidas, olhos flutuantes e uma única frase, repetida em todas as páginas restantes. Eles nos viram primeiro. Foi então que ouvimos o grito. Ana estava no andar de cima, sozinha. Quando corremos para encontrar, lá tudo o que restava era seu celular, caído no chão, ainda gravando. O vídeo mostrava pouco, apenas sua silhueta passando por uma porta antes de desaparecer. Mas o áudio era horrível, passos pesados, sussurros que se transformavam em gritos. E no final uma risada baixa e rouca, como a de uma criança, mas desprovida de qualquer alegria. Tentei forçar as janelas, mas elas não se moviam. As portas não levavam mais para os mesmos lugares. A casa havia se transformado em um labirinto, e cada corredor parecia se estender infinitamente, com sombras que dançavam como se tivessem vontade própria. O espelho, sempre o espelho, continuava refletindo algo que não éramos nós, como se zombasse de nossa situação. Mariana começou a chorar. Felipe estava catatônico, murmurando novamente naquela língua incompreensível. E eu estava paralisado, incapaz de processar o terror que nos cercava. Foi então que a casa se moveu. Era como se uma pressão invisível estivesse nos empurrando, forçando-nos a descer para o porão novamente. As luzes piscavam, e os sussurros estavam por toda parte,
vindo de todas as direções. Quando finalmente chegamos à sala secreta, a boneca do baú não estava mais lá. Em vez disso, havia marcas de garras nas paredes, como se algo tivesse tentado rasgar seu caminho para fora. Felipe caiu no chão, tremendo, gritando palavras que eu não entendia. Mariana tentou acalmá-lo, mas quando ela tocou em seu ombro, ele simplesmente desmaiou. Foi então que percebemos que a porta do porão estava fechada novamente. Presos. O que aconteceu a seguir é difícil de descrever. As sombras começaram a se materializar. Formas humanoides, mas erradas, sem rosto, com membros que pareciam se mover contra a lógica. Uma delas apontou para Mariana e senti como se algo dentro de mim estivesse sendo arrancado. Foi nesse momento que entendi. Eles não queriam apenas nossas vidas. Eles queriam algo muito mais profundo. Algo que não podíamos recuperar. Estamos encurralados agora, com as sombras se aproximando e Felipe ainda inconsciente. Mariana continua segurando minha mão, murmurando orações. Mas eu sei que isso não vai nos salvar. A casa não quer apenas nos matar. Ela quer nos apagar, nos consumir, até que não reste mais nada. Eu me pergunto se Ana está viva, ou se já se tornou parte disso, dessa fome insaciável. Eu mal conseguia respirar. O ar dentro da casa havia mudado, tornando-se denso e impregnado de um odor metálico e nauseante. Cada passo parecia um esforço monumental, como se a própria casa estivesse tentando nos prender. Felipe estava inconsciente no chão, e Mariana estava diferente. Ela olhava para mim com olhos que não eram mais dela. Um brilho sombrio e vazio os habitava. Ele é o culpado, sussurrou Mariana, apontando para Felipe. Sua voz era baixa, quase inumana. Ele trouxe isso para nós. Ele abriu as portas para eles. Eu tentei acalmar Mariana, mas ela avançou para Felipe com uma força que eu não sabia que ela possuía. Ela o segurou pelo pescoço, gritando palavras desconexas sobre como ele nos condenou, como tudo começou com ele. Puxei-a para longe, mas suas unhas rasgaram a pele de Felipe antes de eu conseguir afastar. Lá, ela caiu no chão, chorando e tremendo, enquanto Felipe recuperava a consciência, tossindo e segurando o pescoço. A casa estava nos consumindo. Não era só física, era mental, espiritual. Cada um de nós estava à beira de um colapso, e eu sabia que era exatamente isso que ela queria. No salão, o espelho nos chamou novamente. Ele parecia pulsar com uma luz fraca e hipnótica, e era impossível desviar o olhar. Felipe, ainda cambaleando, se aproximou primeiro. Está mostrando algo, disse ele, sua voz trêmula. Quando olhei, desejei não ter feito isso. O reflexo não era o nosso, mas sim versões nossas sendo torturadas, desmembradas, consumidas por mãos espectrais. Eu me vi gritando, sendo puxado para dentro de uma escuridão infinita. Mariana, no reflexo, estava ajoelhada, o rosto desfigurado em um sorriso insano, enquanto uma sombra consumia seu corpo. Felipe, ou o que restava dele, estava preso ao espelho, seus olhos olhando diretamente para mim, implorando por ajuda. Tentei quebrar o espelho, mas a superfície parecia feita de algo indestrutível. O vidro tremia com cada golpe, emitindo um som horrível, como ossos sendo triturados. Desisti quando percebi que cada tentativa só parecia fortalecer a casa. Foi Felipe quem encontrou o diário novamente, agora aberto em uma página que não havíamos lido antes. Ele estava convicto de que a casa não era apenas amaldiçoada, era uma prisão espiritual. Os espíritos estão presos aqui, leu ele, sua voz ecoando pelo salão, e não vão deixar ninguém sair enquanto estiverem acorrentados. Essa revelação foi como uma sentença de morte. Não tínhamos ideia de como quebrar as correntes espirituais ou de quem ou o que as havia colocado ali. Estávamos tão presos quanto os próprios espíritos. Mariana, que parecia ter recuperado um pouco de sua sanidade, lembrou-se de Ana. Precisamos encontrá-la, menos, disse ela, sua voz desesperada. Concordei, mas a casa parecia estar se movendo, mudando de forma enquanto andávamos.
Corredores que antes eram curtos agora se estendiam como labirintos infinitos. Portas nos levavam a lugares diferentes toda vez que as abríamos. O pior de tudo era o som. Passos que não eram nossos, sussurros que nos chamavam pelo nome e o som constante de batidas fracas, como algo tentando sair de dentro das paredes. Quando finalmente encontramos Ana, ela estava em um quarto que eu nunca tinha visto antes. As paredes estavam cobertas de símbolos que pulsavam com uma luz fraca, e Ana estava sentada no chão, cercada por mãos espectrais que pareciam tentar puxar lá para dentro da parede. Seus olhos estavam abertos, mas ela não parecia nos ver. Eu tentei puxá-la, mas as mãos espectrais reagiram prendendo meus braços. A sensação era gelada, como mergulhar em gelo líquido, mas ao mesmo tempo algo queimava minha pele. Felipe correu para ajudar, e juntos conseguimos libertar. Lá, mas as marcas das mãos permaneceram nos braços de Ana e nos meus, como cicatrizes sombrias que pulsavam levemente. Carregamos Ana de volta para o salão principal, mas algo havia mudado. O espelho estava ainda mais brilhante, emitindo uma luz doentia que preenchia o ambiente. Mariana começou a gritar, apontando para o reflexo. No espelho, havia uma versão distorcida de nós mesmos, mas estávamos mortos, como se a casa já tivesse decidido nosso destino. Foi quando as sombras começaram a tomar forma. Primeiro, eram apenas vultos, mas logo se transformaram em figuras humanoides, sem rosto, com braços longos e dedos finos como garras. Eles emergiram das paredes, do chão, do próprio espelho. Não estavam mais satisfeitos em nos assustar, agora queriam nos levar. Estamos cercados. As sombras estão nos forçando a recuar, e o espelho está ficando mais brilhante. Felipe está tentando entender algo no diário, enquanto Mariana segura Ana, que ainda está catatônica. Eu posso sentir a casa se fechando sobre nós, como um predador pronto para devorar sua presa. Se não encontrarmos uma saída logo, sei que não sairemos vivos daqui. Quando você enfrenta a morte, tudo o que conhece sobre coragem desaparece. O que resta é um instinto bruto, uma necessidade primitiva de sobreviver. É isso que eu sinto enquanto encaro Mariana, nossos rostos banhados pelo brilho do espelho maldito. Felipe está parado ao nosso lado, segurando a barra de ferro com mãos tremendo, mas seus olhos estão fixos. Ele sabe o que precisa fazer. E eu também sei. A sala secreta está viva, pulsando com uma energia que parece distorcer o espaço ao nosso redor. As paredes cobertas de símbolos brilham e se movem como serpentes. As sombras ao nosso redor não são mais apenas observadoras. Elas avançam, deslizando pelo chão e pelas paredes, moldando-se em figuras grotescas com garras e bocas que parecem sussurrar palavras de outra dimensão. Enquanto as sombras nos cercam, Felipe grita: "O espelho é o espelho." Eu me lembro do diário que ele encontrou. Os últimos fragmentos que lemos mencionavam um objeto central, uma âncora para os espíritos que assombram a casa. Era claro agora que o espelho não era apenas um reflexo. Era uma janela, talvez um portal, e também uma prisão. Mariana pega um candelabro enferrujado e começa a usá-lo para afastar as sombras. Elas recuam momentaneamente, mas logo retornam, movendo-se como uma onda negra que parece consumir a luz. Felipe se aproxima do espelho, a barra de ferro em suas mãos. "Não temos outra escolha." "Menos outra escolha," ele murmura, olhando para nós como se pedisse perdão pelo que está prestes a fazer. Quando Felipe ataca o espelho, tudo explode em caos. O som que ecoa pela sala não é apenas vidro se partindo, é um grito, um som que parece emergir de cada canto da casa. A barra atravessa a superfície como se fosse feita de líquido, e o espelho começa a rachar, as fissuras irradiando luz e sombras ao mesmo tempo. As sombras ao nosso redor começam a gritar também. Não como seres humanos, mas como algo mais profundo, mais antigo, algo que não deveria existir. Elas atacam Felipe, envolvendo-o em uma escuridão que parece querer arrastar. Mariana e eu gritamos, tentando alcançá-lo, mas uma força invisível nos mantém afastados. Felipe se vira para nós pela última vez, um sorriso triste em seu rosto. "Corram," ele diz.
Terminem isso. Ele usa sua força restante para golpear o espelho uma última vez, e a sala inteira é engolida por uma explosão de luz e trevas. A casa começa a desmoronar. O chão treme violentamente, e rachaduras enormes se abrem nas paredes. O teto range ameaçando ceder. Eu agarro a mão de Mariana, e juntos corremos para fora da sala secreta. Atrás de nós, podemos ouvir os gritos dos espíritos, mas eles estão ficando mais fracos, como se estivessem sendo sugados para algum lugar distante. Chegamos ao salão principal, onde o espelho costumava estar. Agora há apenas uma moldura vazia, e a sala está em ruínas. As sombras desapareceram, mas a casa ainda está viva, tentando nos enterrar com ela. As portas antes trancadas agora estão abertas e podemos ver a noite lá fora. Gritamos um para o outro para correr. Conseguimos sair da casa momentos antes de ela desabar completamente, engolida por uma nuvem de poeira e escombros. O silêncio que segue é ensurdecedor. A luz da manhã surge trazendo uma paz frágil, mas nada pode apagar o que aconteceu. Mariana e eu estamos cobertos de poeira, feridos mas vivos. O sacrifício dele nos salvou, mas o custo foi mais do que eu posso suportar. Os moradores locais aparecem para investigar a destruição, mas nenhuma palavra que eu diga pode transmitir o que realmente aconteceu. Para eles, foi apenas uma casa velha que caiu. Para mim, foi um inferno que nunca será esquecido. Eu tentei seguir em frente. Eu tentei esquecer. Mas como você pode esquecer os sussurros? Mesmo agora, às vezes, no silêncio da noite, posso ouvir Felipe chamando por mim. Posso sentir a presença de algo me observando, como se a casa nunca tivesse realmente nos deixado. A moldura do espelho foi encontrada entre os escombros, mas ninguém conseguiu movê-la. Está presa ao chão, como uma cicatriz que a casa deixou na terra. E eu sei, no fundo, que a história ainda não acabou.